tudo bem? Hoje a leitura é com o tarô akáshico. A gente vai ver aí o que está no seu campo, o que pode ser realizado, ou algumas questões que surgirem aí na sua energia. Vamos ver aqui o que o tarô akáshico vai trazer para você hoje. Para ajudar na sua escolha, vou colocar aqui 3 cartas das próprias tiragens que saiu, cartas que são chaves. A primeira carta do primeiro grupo é o número 14, a iniciação de Saint-Germain. O grupo número 2 é a carta número 15, a musa. E o grupo número 3 é a carta do 4 de rosas, visões do ego. Olha bem essas cartas e veja qual carta chama mais a sua atenção. A carta que chamar mais a sua atenção, com certeza, é a ideal para o seu momento atual. E eu te encontro no grupo que você escolher. Até mais. Tchau, tchau. Olá, grupinho número 1, vamos à sua leitura. Eu vou falar aqui as cartas que saíram para você. A primeira é o 7 de chaves, que é a ascensão. A segunda é o 5 de rosas, que é o jardim. A terceira é o 6 de forças, que é a cachoeira. E a última carta, que é o número 14, é um arcano maior, é a iniciação de Saint-Germain. No geral da sua energia, aqui há uma possibilidade para você de ascensão, de crescimento de uma nova posição, e é uma posição mais alta do que você já teve na sua vida. Com certeza é a mais alta aqui. É uma oportunidade, assim, o ambiente que você está, falando dessa ascensão, o ambiente ele é fértil para crescer já, mas essa em específico é rara de acontecer. Ali, com certeza, é uma posição que é bem raro, só que passa rápido, logo a vaga é preenchida. E a última carta mostra que você precisa de ter ao menos iniciado ou se matriculado numa formação específica para preencher essa vaga. Dá para entender aqui para a maioria, com certeza, é sobre carreira profissional. É uma empresa que eu vejo que é uma empresa boa, que é uma empresa que está estimulando sempre os funcionários, ao menos de hierarquias mais altas, tá ali concorrendo a vagas mais altas, que está sempre promovendo ou treinamentos ou algumas coisas ali em específico para melhoria dos funcionários, mas essa em específico eu sinto que é rara de acontecer, que é uma oportunidade ali que se você perder o timing dela, você perde e outra pessoa pega no seu lugar. Como isso está aparecendo na sua energia, quer dizer que você pode conquistar isso, você pode ter esse crescimento que está ali no seu campo também, que há essa possibilidade, mas aqui está te lembrando dessa exigência aqui de formação, né? De iniciação, não fala aqui de conclusão, então não precisa ter concluído, mais ou menos precisa ter começado, precisa, é uma exigência da vaga. E assim, essa ascensão para você é um lugar bem mais alto, mas ela é muito importante para sua carreira, porque está te levando para o ápice. Não necessariamente ao ápice, né? Porque às vezes ali a gente está falando, às vezes a gente não está falando de altas hierarquias, mas para você, para o seu objetivo dentro da sua carreira, é o caminho para o ápice. E aqui a gente já vê que está quase no topo da montanha. Então, falta pouco para você chegar ali num lugar muito alto, ou que você considera muito alto. Então, assim, dá para entender que para você é um crescimento muito grande, é uma oportunidade muito grande. Então, eu diria para você não deixar passar, ao menos você tentar. E às vezes, aqui não é sobre ganhar, às vezes é sobre a tentativa. E essa iniciação, ela não é por acaso, ela não é à toa aqui. Por mais que há essa exigência dessa vaga, para você eu sinto que essa iniciação vai dar uma virada de chave na sua carreira muito grande e muito importante. Então, não deixaria isso passar assim batido. Eu acho que talvez até já tenha
surgido a vaga, ou já falaram para você isso, mas você, sei lá, não se sentiu totalmente preparado ou pensou assim, ah, não vou tentar. Ah, tem isso aqui, eu não comecei. Mas se você for lá, se você tentar, com certeza você vai ser aí um forte candidato para conseguir. E aqui pede, nessa energia do jardim, a gente vê as crianças aqui, elas estão explorando o ambiente, né? O jardim ali, para elas é algo assim novo e elas estão curiosas. Então, essa vaga em si para você vai despertar muitas coisas que você precisa despertar. E essa cachoeira aqui, eu acho que é muita coisa assim que você tem para oferecer, que você nem sabe, mas precisa iniciar. E estudos, eles são para isso, né? Para despertar a gente para outras coisas aqui, precisa de um despertar seu, mas você precisa dos meios certos para isso vir à tona, né? Essa coisa da cachoeira é isso, né? Das coisas vindo. E só que se você ficar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma posição, não se colocar à prova, não, né, trazer essa oportunidade para si, é mais do mesmo. E essa oportunidade eu acredito que não é para você deixar passar, porque às vezes é mais para te instigar a fazer outras coisas, essa curiosidade mesmo que tem que trazer à tona de ir para outros lugares e sair um pouco desse comum que você tá. Mas pela sua energia, eu acredito que você queira crescer. Acho que isso vem forte em você, e às vezes você nem tá sabendo como. E às vezes uma vaga pode despertar isso, essa ascensão, essa oportunidade ali de alcançar um novo cargo, pode ser usado justamente para fazer com que você cresça. E essa ascensão ela ali tá quase chegando no topo da montanha. Então você tá indo, eu acredito que para você é um crescimento assim que talvez você nem imaginava. E ela é a porta, essa vaga é a porta. Então é algo que você não deve deixar passar. E olhando aqui pelo viés mais religioso, espiritualista e tal, há também essa possibilidade de um crescimento para alguém desse ponto de vista que tá ali num ambiente que trabalha, né, mais nesse âmbito espiritual e tem uma oportunidade de crescer, tem isso vindo muito forte, né, mas precisa também de ter essa iniciação. E aqui fala de Saint Germain, é, convido vocês a conhecer essa energia, já que veio para vocês, né, saber mais sobre Saint Germain, ou chama violeta, né, essa energia de transmutação de Saint Germain, mesmo que seja para a carreira profissional, traz essa energia porque ela veio muito forte com você. E fala muito dessa transmutação de energia. E é justamente essa ascensão. E você muda de posição, você tem contato com uma consciência, com uma. É um mestre ascensionado. Então você consegue alcançar outras esferas que você não tinha alcançado até então. Mas você precisa estar iniciado. Você precisa estar dentro de uma nova energia para poder acessá-la. Não é simplesmente, ah, eu vou vir aqui e vou acessar. Ah, não é simplesmente eu vou vir para essa nova vaga, não. Eu preciso acessar ela de alguma forma. Eu preciso começar a entrar dentro dessa energia ou dentro dessa nova proposta de trabalho. Então, não é algo que eu simplesmente vou lá e faço, não. Eu preciso ir entrando nessa nova energia, até porque aqui a gente está falando do campo acástico, a gente está falando dessa mudança, essa ascensão. E a ascensão, ela não acontece assim numa virada. Você vai subindo, você vai ascendendo, você vai incorporando aqueles ensinamentos e aquilo vai fazendo parte de você e você vai crescendo através dele. Então dá para perceber aqui que é um crescimento que precisa de meios para ele acontecer. Não é uma virada de chave que simplesmente virou e transmutou. Até porque eu acho que assim ninguém vai aprender e ninguém vai incorporar mesmo o que precisa ser incorporado. Então aqui precisa de que você vá entrando nessa energia, vai se acostumando com ela, vai aprendendo a lidar com ela e aí você vai ascensionando. E acho que a energia, né, que veio do Saint Germain é exatamente sobre isso, assim, de você ir transmutando essa energia
Aqui também tem muito forte a cor violeta, a chama violeta, né, que tá dentro aí dessa ideia de Saint-Germain, de transmutar as energias e assim transmutando a sua vida. E eu acho que é justamente essa proposta, seja ela profissional, seja ela espiritual ou em outras áreas da sua vida. Então aqui está falando de você ir caminhando para esse alto. Não é algo que você simplesmente apertou um botão e resolveu, não. Eu vou caminhando, eu vou indo de encontro a isso, vou buscando os meios, vou aproveitando, porque aqui está falando de situações que estão ao seu favor para te trazer essa oportunidade. Então eu aproveito a oportunidade que chega, eu vou lá, eu tento, eu faço e eu consigo. Então é muito sobre isso. É um conseguir, mas que você vai indo junto com essas oportunidades e não esperando que simplesmente bata a sua porta, porque não é sobre isso. É sobre estar disposto a subir também essa montanha, né? E aqui fala muito de também de superação, né? A pessoa conseguir alcançar outros lugares que ela, sei lá, talvez antes nem imaginou que conseguiria chegar lá. Então, grupinho número um, é isso que eu tenho para você hoje. A mensagem veio bem certa, direta e redondinha para você. Eu espero que você aproveite essa oportunidade aí que tá te rondando e conta pra gente aí nos comentários. Peço que você se inscreva aí no canal para ficar ligado com as novidades aí e também que curta, que ajude a gente a crescer. E é isso, eu te encontro em novas leituras. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, grupinho número 2, vamos à sua leitura. Vou passar aqui as cartas que saíram para você. A primeira carta é o arcano maior, número 15, que é a Musa. A segunda carta é o Rei de Rosas. A terceira carta é o de Chaves, que é a Arquitetura. E a quarta e última carta é o 4 de Chaves, que é Limpando o Caminho. Aqui na sua energia dá para entender que você precisa, eu acho que é mais do que você querer, você precisa de uma musa. Aqui a musa, na verdade, é uma inspiração. Eu preciso de uma inspiração, eu preciso de alguém, de uma motivação. É, tem um episódio do Sandman, daquela série Sandman, que eu acho que você vai entender muito sobre isso, que vale a pena você assistir. Eu não lembro exatamente qual é o episódio, eu não lembro. Eu lembro que o nome é Calliope. E tem a musa lá que um escritor prende ela e ele faz dela uma escrava porque ele acha que ele precisa daquela musa, mas aquela musa presa a ele para ele ter aquelas inspirações, porque ele estava há um tempo sem conseguir escrever nada e tal, e um outro escritor, né, que era mais velho, ele dá essa musa para ele, né, e fica com essa ideia de que eu prendo essa inspiração e eu guardo ela e eu vou acessar ela a hora que eu quiser. E aqui dá para eu peço que vocês assistam porque é meio que uma ilustração sobre o que saiu da sua energia, ao menos um pouco aqui, para você ter um outro viés também. E aqui, falando agora da sua energia, essa musa, essa motivação, essa inspiração, ela, assim como nessa série, ela não é algo que você tem que prender, que você vai acessar. Ou por mais que você é uma pessoa criativa, vai ter momentos que você vai ter os seus bloqueios criativos e tal, e vai ter momentos que você vai estar um pouco perdido. Mas a musa aqui é que você tenha fontes de inspiração, e como sai esse rei de rosas, é um cara aqui muito. Vem aqui um cara muito inspirador, que pode ser essa fonte, ou você em si, você já é uma pessoa muito criativa. Só que você sabe que você precisa desses estímulos. E talvez você esteja, até pelas outras cartas que saíram, eu acho que você está construindo essa criatividade numa base muito. Aqui tem uma energia muito inicial, então aqui já fala de pouca base. Então você está colocando toda a sua criatividade em algo que pode não ser muito sólido.
E a criatividade, por isso que eu falei desse episódio para você assistir, essa musa, ela não é assim que ela vai estar ali para você na hora que você quer. Ah, eu vou me concentrar, eu vou fazer isso, aí vai vir a inspiração. Não, a inspiração, ela pode vir de todos os lugares. Para uma pessoa criativa, basta pouco para inspirar ela. Então, eu acho que a mensagem basicamente é isso para você. O que está próximo de você é uma grande inspiração. E aqui a gente está falando de algo que pode te trazer assim. Vou colocar aqui como, por exemplo, até no episódio, né, falou de um escritor, né, o próximo best-seller para um músico, né, a próxima música que vai bombar, que vai alcançar índices aí que vai estar nos top trends de tudo que você pensar da música. Então, acho que é sobre isso, assim, a pessoa pode conseguir isso, mas ela precisa estar aberta para essas inspirações, essas grandes inspiração. E aqui também fala muito de sucesso. Será que por mais que você tenha inspiração, você está preparado para o sucesso? Você quer fazer sucesso? Porque tem gente que às vezes não quer. Tem gente que está reclamando e tal, tem muito potencial, mas não está preparado para o sucesso. E aqui também fala de construção. Eu preciso construir alguma coisa sólida, mas eu preciso começar. Então, assim, não basta ser só criativo, não basta ser só muito bom no que faz. Aqui a pessoa ela precisa de um best-seller. Ela precisa de alcançar um ápice ali para ela ter esse sucesso, porque aqui também a gente está falando de material. É aquele versus criatividade, artista versus dinheiro, boletos, enfim. Então, acho que ficar só na criatividade também não vai ajudar e ficar só nas responsabilidades para pagar, na grana, também não vai adiantar. Eu acho que tem que unir as duas coisas. E aqui basicamente está falando que você precisa de batalhar um sucesso. Mesmo você sendo artista, mesmo você tendo essa pegada mais de viver pela sua arte, você precisa alcançar um nível ali que te dê um chão para você pisar. Porque aqui eu vejo que tá, pela energia tá inicial ainda, a pessoa ela não alcançou as bases que ela precisa. Então, e a energia que veio é de limpar o caminho. Então, você precisa, antes de batalhar esse sucesso, você precisa tirar o que está te atrapalhando. E ficar só no sucesso, igual eu falei de best-seller, às vezes você só vai ter um best-seller. Mas, ok, se você só tiver um, você tem que pensar que você vai precisar do arroz com feijão sempre. Então, assim, não é para ficar no delírio sempre de só fazer sucesso. Aqui tá falando muito de, ok, você pode ter esse ápice, mas você tem que pensar no seu dia a dia, nas suas responsabilidades, que são sempre urgentes, né? Que a gente tem de comer, de se vestir, de ter saúde, acesso às coisas básicas. Então, não dá para pensar só no delírio do artista, de viver de forma até descompromissada com as coisas, sendo que ali na vida comum ela precisa de ter as coisas para ela precisa de ter o mínimo necessário. Então aqui está falando para você pesar essas duas áreas, mas aqui com certeza a gente está falando com pessoas aí que são muito artísticas, que têm o dom da arte, mas que está aí perdido, né, com esse lance da criatividade, mas também das responsabilidades, ou tá dependendo de alguém, né, e tá incomodado com isso, mas também aqui tá precisando eh, ter um chão para pisar. Basicamente é isso. Outra coisa aqui também que dá para perceber é que, como falou dessa coisa da musa, né? A musa também pode vir naquele lugar de você ser fã de alguém, e talvez você é muito fã de alguém que está muito fora da sua realidade, é porque essa energia que fala muito de realidade, de uma pessoa que está muito inspirada, mas uma coisa fora da realidade dela. Então você pode alcançar, mas eu acho que aqui está pedindo para você sonhar dentro do que você é capaz. Porque às vezes você está trazendo, puxando uma energia que é muito fora,
e aí você não vai alcançar aquilo, você vai só ficando frustrado e você vai colocando isso também na sua criatividade, que você não é capaz, que você não é criativo, mas aqui eu vejo que você é. Você tem boas inspirações, você tem boas bases de inspiração, de formação, mas você precisa colocar isso da forma correta. Aqui também vem muito forte energia de arquiteto, né? Por conta das cartas. E aqui a pessoa pode, assim, trabalhar muito bem com isso. Também vem design de interiores ou design de várias formas aqui. A pessoa tem essa energia muito forte, trabalha com design, design gráfico, trabalha com internet, trabalha com música, com moda, mas ela tá se inspirando, ela tá jogando ali muito alto. O, o seu nível eh, de inspiração mesmo de alguém, de que você coloca como espelho, tá muito alto, tá muito fora da sua realidade. E aqui a gente vê que começa com o 1 de chaves, que é o 1 de ouros, o as de ouros. Você começa de baixo sempre. Você sempre começa pelas bases. Mesmo que você trabalhe com algo artístico, você começa pelas bases, porque é o que faz as coisas se solidificando e crescendo. Então não tem como eu crescer com delírios, não tem como eu crescer com ilusão, não tem como eu crescer com coisas que não são fortes, que não têm bases sólidas. Então eu acho que a energia está chamando você para a sua realidade. Você pode crescer, mas você tem que começar de baixo. Você tem que começar lá, é, é, sei lá, vamos colocar aqui quem trabalha com arquitetura. Eu vou começar ali do primeiro emprego que me, que me prepara para essa área. Sei lá, é um estagiário? Então eu vou começar como estagiário. Então, assim, não ultrapasse passos que você tem que passar, não ultrapasse posições que você tem que estar, porque você acha que, porque fulano, às vezes fulano conseguiu porque ele é filho de alguém, né, nepo baby, é filho de alguém ali que, né, é importante, aí ele conseguiu aquilo. Se você não é, cara, então você vai ter que começar de baixo, não tem como você fugir. Então, assim, toma muito cuidado, né, com essas inspirações aí que você tem de base na sua vida, que tá te levando para uma frustração e que tá minando a sua capacidade de criatividade mesmo. E eu vejo uma pessoa que é muito criativa, uma pessoa que tem, assim, muito para oferecer, mas ela precisa se colocar nesses lugares de baixa, e é por isso que falou de limpando o caminho, porque você vai limpando esses obstáculos, você vai entendendo os obstáculos da profissão, do mercado que você escolheu trabalhar, né? Que você atua mesmo, independente de qualquer coisa, você atua no mercado. Mesmo você sendo um puta artista criativo, você está atuando no mercado que tem ali concorrentes, tem várias situações contra, tem vários desafios que você precisa aprender a lidar. Então é começando de baixo que se aprende. Então não tem como você se colocar ali, eu vou ser um grande jogador de sucesso, mas mesmo um grande jogador de sucesso que você ali fica mirando, você tem que olhar para jogadores que estão dentro da mesma base que você veio. Não adianta você mirar em pessoas que estão fora da sua realidade. E assista esse episódio que eu falei, porque é muito assim, eu acho que você vai captar a mensagem. Aquele cara, ele podia ter sido bom por ele mesmo. Ele não precisava ter prendido aquela deusa, ter colocado a inspiração dele só nela. A inspiração tem que vir dele. A sua inspiração tem que vir de você. E você tem que batalhar dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, grupinho número 2. Então, eu acho que deu para entender aqui, veio um pouco essa energia, essa mensagem hoje veio um pouco, sei lá, enigmática, porque eu acho que da área que você atua, eu acho que você está um pouco perdido e ela não veio totalmente clara, porque são coisas que você vai descobrir dentro da sua profissão, dentro da sua área, quando você for se dando os meios. E não é muito sobre resposta, é sobre ir tentando, ir fazendo e aprendendo. E mesmo sendo uma pessoa muito criativa, eu tenho que também aplicar essa minha criatividade da forma certa e trazer ela também da forma certa, porque às vezes você vai ter uma grande ideia, você vai fazer uma coisa assim maravilhosa,
mas que para o público que paga, para o público que compra, não vai ser. Então, às vezes, você vai ter que fazer uma coisa comercial que você não gostaria, que você, sei lá, essa coisa de artista, né, que a gente escuta muito, por exemplo, na música. Muitos artistas fazem músicas que não são assim grandes músicas, que não foram muito pensadas. É mais comercial mesmo, por quê? Porque ele precisa do dinheiro. Então, assim, eu acho que para você talvez isso é se rebaixar. Mas às vezes você precisa se rebaixar para você manter suas contas em dia. Então, assim, eu acho que você tem que repensar nessas coisas. E você também vai precisar fazer coisas comerciais, assim como todo mundo faz. Porque o mundo aqui gira em torno da grana. E, enfim, é isso. Não tem como você fugir do que todo mundo tá inserido, que é isso. É muito sobre isso, né? Então, assim, eu acho que é uma briga interna sua aí dessa coisa artística, desse lado artístico versus o lado da vida real dos boletos para pagar. Então, é isso que eu tenho para você hoje. Eu espero que tenha te ajudado. E deixa aí nos comentários, que eu tô muito curiosa aqui, é, com essa energia aqui. Me fala um pouco aí sobre o que está acontecendo para me dar um norte aí, grupinho número 2. Eu peço que você curta, comente aí o canal, se inscreva e ajude a gente a crescer. E eu te encontro em novas leituras. Muito obrigada. Tchau, tchau. Grupinho número 3, vamos à sua leitura. Eu vou passar aqui as cartas que saíram para você hoje. Cinco de forças, verão e inverno. Quatro de forças, primavera e outono. Seis de chaves, lua crescente. Quatro de rosas, visões do ego. Pela sua energia aqui, grupinho número 3, dá para ver que você passou por um momento de clareza. É, esse cinco de forças me remete ao verão, né, que é o que está em cima. A carta saiu, não saiu em reverso, então aqui é o verão. Então você passou por um período de clareza, alguma coisa ficou clara para você e depois você está indo para um momento de desabrochar depois dessa clareza. Assim, não é um momento ruim, é uma fase que mudou para você, mas aqui me fala de um desabrochar, né? Eu entendi alguma coisa, alguma coisa me ficou clara e eu desabrochei, eu vou desabrochar. Tem uma energia assim, mas também tem uma energia aqui de essa lua crescente, né? Essa noite, essa energia de mistério da lua me vem também alguma, mesmo eu tendo clareza, tem coisas que ainda são um mistério para mim, tem coisas que eu ainda estou entendendo desse desabrochar. Então aqui fala de uma pessoa que está ainda tentando entender. Eu acredito aqui que é alguém que descobriu alguma coisa sobre si ou sobre a sua própria vida. Enfim, aqui me fala muito sobre a própria pessoa, muito sobre ela. E se não for sobre ela, mas é alguma coisa que afeta muito ela. Ela descobriu, e isso tá vindo à tona na vida dela, na vida das pessoas que ela se conecta, mas aqui também fala de algumas coisas que ela está descobrindo a partir disso. Porque não é só sobre essa clareza de momento, é sobre o depois também. Como que vai ser minha vida depois dessa descoberta? Como que vai ser minha vida depois desse, um antes e depois de Cristo, né? Me vem muito isso. Então, como vai ser esse depois? Aqui fala de alguém que está trabalhando muito, né? Que está lapidando muito, tem uma energia assim. E aqui também fala de visões de ego, né? Aqui tem um cara que está se olhando no espelho. Só que aqui o que está ainda sendo muito forte é o ego. Ele não está tendo visões de outras personalidades dele mesmo, que estão ali. Só que no espelho do ego dele não aparece, só o ego. Então, assim, talvez você também tá só focado muito no seu ego, com coisas assim suas que são egoístas, que são egóicas, mas que eu acho que faz parte desse seu desabrochar. E o ego tá vindo primeiro. Eu acho que depois que vai vir esses outros lados aí da sua personalidade,
nesse momento aí seu de desabrochar. Aqui, como é muito específica essa leitura, aqui está muito ligado com a identidade da pessoa. Aqui pode ser questões de sexualidade, da pessoa se descobrindo com uma sexualidade nova e se entendendo a partir disso, entendendo por que que ela sentia certas coisas, por que que acontecia certas coisas, e essa última carta aqui da pessoa se olhando no espelho me remete muito isso, da pessoa, né, se vendo dentro disso que ela descobriu. Aqui também tem questões de gênero, da pessoa vendo que ela, entendendo porque ela não se enquadrava no gênero que ela nasceu, entendendo isso, porque aqui vem muito sobre uma descoberta, e aí a pessoa tá indo atrás disso, tá descobrindo isso. Tem essa terceira carta aqui, né, que ele tá lapidando, então a pessoa tá se moldando dentro do gênero que hoje ela se identifica, que ela está passando por uma transição, né, de gênero. Tem muito isso dentro dessa energia, que a pessoa ela quer se ver no espelho, dentro do que ela, dessa proposta que ela se enquadra, né, agora, que ela quer mudar e tal, e aí ela se sente bem com isso. Então ela tá fazendo essa transição, tem muito forte, dá para perceber aqui nessa energia. E também tem forte aqui pessoas que querem fazer alguma mudança física. Aqui tem muito forte energia de cirurgia plástica, da pessoa que quer mudar mesmo, alguma coisa que incomoda muito, porque ela quer se sentir bem. E eu acho que isso é uma clareza para a pessoa, tipo, isso me incomoda, eu sofri bullying por isso e eu quero. Mas aqui, por ter essa visão do ego, em caso de uma cirurgia, aí eu acho que a pessoa tem que questionar mais. Por mais que as pessoas falem, por mais que aquilo incomoda, ela tem que questionar se ela está fazendo mesmo porque ela quer receber elogios, porque aqui vem muito essa coisa do ego, né? Porque aí é o ego que está falando mais alto. Então eu acho que ela deve questionar, porque aí é uma mudança grande no corpo dela para agradar outras pessoas. Então aí eu acho preocupante. Aí eu acho que a pessoa tem que analisar sim, até porque cirurgias são arriscadas e não tem que ser feita assim só para agradar as outras pessoas. Eu acho que se é uma concepção da própria pessoa, se é algo que ela quer fazer por ela, se ela quer aquilo para melhoria dela, aí vale a pena, mas para agradar outras pessoas, aí eu acho que não é interessante, e aí eu acho que é legal, inclusive, procurar ajuda profissional, uma terapia para trabalhar isso, que também está dentro dessa proposta aqui de vocês, que se conectaram com esse grupo. Não dá simplesmente para só fazer as coisas porque eu tive essa descoberta. Eu preciso também de me cercar aqui de pessoas que vão me ajudar dentro dessa nova proposta da minha vida. Eu não posso simplesmente sair fazendo as coisas porque fala dessa visão do ego, porque o ego, ele enxerga muito sobre o momento dele, aquela urgência. E aqui tá falando também de ir trabalhando as coisas com o tempo, né? Não é só fazer as coisas porque eu quero que resolva alguma coisa para eu me sentir bem. Porque às vezes é uma visão totalmente errada e você tá só se baseando no que os outros estão falando. Então aí vale a pena analisar. Outra coisa que ficou aparente nessa energia, né? Aqui eu tô dando vários exemplos que estão dentro, né, do que veio aqui. Há também a possibilidade de pessoas aqui que descobriram, aqui fala muito do mental, algum diagnóstico dentro da perspectiva mental, mas aqui não tem nada a ver com depressão, aqui não tem energia baixa. Aqui já é energia mais alta. Então, alguém que estava aí com alguma descompensação nesse lado de comportamento, mas aqui não dá para saber exatamente o que é, até porque não, tiragem não é para isso, mas o que dá para saber são coisas assim em excesso, coisas aí que estão passando um pouco dos limites. E esse desabrochar é justamente para mostrar para você, né, para você chegar a um diagnóstico, e a partir disso você vai entender muitas coisas muitos comportamentos que você tava. E aqui eu vejo algum tratamento, a pessoas também fazendo terapias, se trabalhando, se moldando para, eu acho que quebrar um pouco esse ego ou esse excesso que vinha
de alguma coisa que você não tinha um diagnóstico, porque vem de uma clareza, que essa energia fala muito de uma descoberta, de uma clareza, que mesmo que seja alguma coisa boa, por exemplo, uma pessoa que é feliz demais, ou que está sempre envolvida com muitas coisas ao mesmo tempo, que está sempre atarefada, por mais que seja bom, em excesso, tudo que é em excesso acaba atrapalhando. Então eu vejo que um excesso de alguma coisa ou problemas hormonais, né, ali os hormônios que estão descompensados, mas de forma exagerada, que também estava causando algum desconforto, algum problema para a pessoa, e ela começa um tratamento, aí ela começa a ver, ah, eu estava tendo isso por conta desse problema, eu estava tendo esses comportamentos, tendo esse excesso, essa ansiedade, enfim. Tem muito dentro dessa energia sobre um diagnóstico e a pessoa lidando também, porque aqui, ah, por mais que sim tenha tratamento, por mais que tenha medicação, que você faça terapia, aqui é alguma coisa que você vai conviver com ela. Então, você vai aprender a lidar. Eu acho que essa última carta, assim, tem tudo a ver, de você aqui também tem alguma coisa da pessoa tendo outras personalidades, ou também vem aqui também crise de identidade, da pessoa aprendendo a conviver com aquela idade, aquele momento daquela vida, da vida dela, da vida que ela tá. Eu também, com o diagnóstico que ela teve, tipo, ah, a minha vida vai ser assim daqui pra frente, e trabalhando a aceitação disso que ela descobriu. Então, assim, veio muito específico essa leitura, né? Aqui cada caso é um caso, mas assim, o que eu posso falar para vocês que se conectaram com esse grupo de forma geral, realmente é uma mudança de vida para vocês, essa descoberta. Não vejo aqui algo muito pesado, muito negativo, com até falando de diagnóstico, eu não vejo, assim, que é tão pesado. É coisas que a gente convive. Porque tem descobertas, tem diagnósticos que são pesados da gente lidar. Aqui não envolve isso. Aqui não envolve nada assim de dor física, de tratamento pesado, não. Aqui envolve você aprender a lidar com alguma coisa nova sua, né? Por isso que eu trouxe esses perfis aqui dentro dessa energia. Então, assim, no geral, é você aprender a lidar com o que você descobriu sobre você mesmo, aprender a conviver com esse seu novo lado, que estava ali, né? Esse desabrochar, ele também não aconteceu de uma hora para outra, ele estava vindo ali, né? Mas para algumas pessoas veio com tudo, foi até algum rompante de algum momento, mas ele estava ali e você tem que aprender a conviver com ele, com esse seu novo lado. Ele também faz parte de você. E trabalhar a aceitação, trabalhar o que você puder, né? Porque falou dessa energia do mistério, de você também deixar isso ir desabrochando. Não ficar podando isso, porque isso faz parte de você. E falando de ego também, falando de egoísmo, eu acho que o egoísmo também faz parte do ser humano, não dá pra gente também colocar que é errado, acho que nem tudo é errado dentro dessa proposta de se melhorar. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais egoísta, a sua energia também está pedindo isso, de olhar mais para você, né, de não ficar colocando as outras pessoas em primeiro lugar. Às vezes, em específico dessa situação, você tem que se colocar em primeiro lugar, e talvez, né, para alguns casos aqui de sexualidade, de mudança de gênero, a pessoa ela viveu a vida dos outros, ela viveu para agradar os outros. Então, nesse momento, ela precisa se colocar em primeiro lugar. Então, tem muito essa briga interna aqui de agradar os outros e me agradar. E aqui tá falando de um momento muito pessoal, de um crescimento pessoal, mas é um crescimento que ele vai desabrochando. Esse lance da primavera, ele não vai acontecer. Aí vem muito aqui essa coisa da noite, né? Que tem plantas que abrem à noite, que exalam perfume à noite. É um arquétipo que você também pode trazer dessa situação que você está passando, que é nesse mistério que você está desabrochando, nesse mistério de você com você mesmo.
de estar aprendendo assim consigo mesmo, de estar passando por uma coisa totalmente nova. E tem pessoas que são muito estabelecidas na vida, com quem elas são, com o que elas fazem, né? Tem pessoas que, sei lá, na metade da vida aí tá descobrindo coisas que nem imaginava que ia descobrir de si, que vai se apaixonar por alguém que ela nem imaginava, que vai trocar de emprego, vai trocar de área que ela nem pensou, que ela já tinha tudo ali reto e direto que ela ia fazer, mas muda tudo, porque o ser humano ele é assim. Então eu acho que é você se colocar dentro desse lugar, trabalhar a sua aceitação, que você pode mudar, né? É uma pessoa ali que mudou de fase, mas você também não mudou tanto assim, né? Acho que por mais que aqui fala de mudança também física, mas você vai continuar sendo você. Independente dessas descobertas, você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que algumas coisas a mais aí. Mas lá no fundo, você é o mesmo, você é a mesma. Então, assim, são descobertas minhas, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Dentro de mim, dentro do que eu aprendi, dentro da base, né, que eu fui criada, eu vou continuar sendo o mesmo. Mas tendo que aprender a lidar ali com algumas coisas que são diferentes, né? Quando uma pessoa descobre algum transtorno mental, por exemplo, que veio também, você vai continuar lá no seu interior, você vai continuar sendo o mesmo. Você vai aprender a lidar com alguns percalços aí do transtorno, mas você, as pessoas que você se conecta vão ter que aprender a lidar com isso, mas você vai continuar vivendo, você vai continuar fazendo as suas coisas. E aqui eu acho que tá no seu campo isso, tá acontecendo. Aqui fala de uma mudança de fase, mas aqui fala também de crescimento pessoal. Então é amadurecimento, faz parte do seu amadurecimento. Talvez você esteja bravo com porque isso aconteceu com você, porque isso está acontecendo na sua família. Às vezes não está acontecendo diretamente com você isso. Às vezes a gente tá espelhado aqui, a energia está acontecendo com o filho ou com alguém muito próximo e você está tendo que lidar. Mas assim, veio para você, tá no seu campo. E aqui não é uma energia, por mais que seja desafiadora, aqui eu não vejo uma energia pesada, como eu falei, de, sei lá, de doença, que a pessoa está passando por tratamento pesado. Aqui é uma descoberta que não é também assim, nossa, vai acabar com a vida de todo mundo, vai mudar tudo, não. É uma descoberta diferente. Aqui me vem uma coisa diferentona, que abala um pouco estruturas, me vem muito estruturas preconceituosas, tradicionais, mas é uma proposta de amadurecimento. Então, assim, para todo mundo que está envolvido, mas principalmente para você, que é o centro dessa situação, que está influenciando as outras pessoas, principalmente para você. É um amadurecimento geral, mas principalmente para você. Então, assim, é a aceitação, trabalhar a aceitação, a adaptação dessa descoberta. E, assim, aqui, sei lá, nessa situação aqui me vem. Eu vou usar uma frase de uma música do Charlie Brown Jr. Eu não vim para me explicar, eu vim para confundir. Então, eu acho que você veio para abalar aí um pouco as estruturas da sua família mesmo. Talvez você veio com isso. Como a gente está falando de campo acástico, e por mais que você se irrite com isso, você veio com essa missão e você veio para abalar essas estruturas, mas aqui não está falando para você afrontar ninguém. Aqui está falando muito sobre essa sua descoberta com você mesmo. Lógico que outras pessoas são afetadas, porque tem muitos pais, tem muitos familiares que eles criam muitas coisas, muitas expectativas com filhos, mas você não veio para realizar essas expectativas. Você veio para fazer a sua missão. E se a sua missão é essa, né, de desbravar algum caminho aí dentro dessa sua descoberta, o que que você vai fazer? É a sua vida, é a sua missão. Então esteja de encontro com ela. Aprenda a lidar com as suas, as suas próprias surpresas com você mesmo. Então, assim, não tem muito aqui mais o que dizer. Eu acho que é muito sobre o sentir. E esse é o seu momento, esse é o seu ciclo.
E tudo isso também vai passar, né? Como saíram as estações do ano. Talvez agora tá um pouco mais intenso, mas isso vai passar também, depois vai abaixar, as coisas vão esfriar, isso é agora, que tá tudo, né, o quente do momento, do acontecimento, mas também vai passar. Aprenda a lidar da melhor forma, busque ajuda, que tá falando muito de procurar ajuda, principalmente psicológica aqui nessa situação, principalmente para quem tem descoberta aí de transtornos. Aqui fala de uma rede de apoio, porque assim, uma hora você vai tirar de letra. O que você não pode deixar isso acabar com a sua vida, com o seu momento e tal. É aprender a lidar com que isso acontece também na vida de todo mundo. E a vida é uma grande descoberta ao longo, né, do caminho, assim. As coisas, elas não são redondinhas, não tem um script. Então, você tá aberto a esses mistérios, né, que também saiu na sua energia, a esses mistérios que vão surgindo por aí. Bom, grupinho número 3. É isso, eu vou ficando por aqui. Divide aí com a gente nos comentários o que está acontecendo para a gente entender melhor. E se inscreva no canal, deixe sua curtida, isso ajuda a gente a crescer. E eu te encontro em outras leituras. Muito obrigada. Tchau, tchau.